Então a palavra de hoje é tentação. Como identificar e resistir. É interessante a palavra de hoje, né? Sobre a tentação. Quem não passa tentação aí? Todo mundo passa tentação, né? Então a palavra, eu queria que vocês abrissem lá em Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Então nós temos que identificar a tentação e resistir. Quando nós resistimos à tentação, nós resistimos quem? O diabo. Porque é ele que tenta, né? Deus não tenta ninguém. Deus, ele prova. É diferente, né? Provação e tentação. Então Deus ele nos prova. E muitas vezes ele nos prova através de quê? Da tentação. E quem tenta é o diabo. Amém? Mateus 26, 41. Tá assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a carne fraca, não é mesmo? Quando a carne está fraca, é aquelas fraquezas que nós temos. Eu sei que cada um de nós tem uma fraqueza que infelizmente é onde a luta é maior, é onde a parte está fraca. E nós temos que fazer o quê? Jesus está dando uma ordem para vigiar e orar. É a única forma de nós resistirmos à tentação. Porque se você não estiver orando, se você não estiver vigiando, o espírito também fica fraco. Porque este momento é para você fortalecer o espírito, para que você possa resistir o diabo. E todo crente sofre tentações, inclusive os líderes, os obreiros, os diáconos, os pastores, os bispos. Todos nós sofremos tentações, não há exceção. E quanto maior a liderança, quanto maior a responsabilidade com a igreja, mais o diabo vai investir em tentação. Por quê? Porque se o diabo derruba um líder, ele derruba muitas pessoas. Quanto maior o líder o diabo derruba, maior o número de pessoas ele derruba junto. Não é isso que acontece? Imagina bem, um pastor cai. E aí? Quantos vão cair junto? Ficar decepcionado com o pastor. O pastor fez aquilo, fez isso. E vão se decepcionar com a atitude do pastor. E vai até sair da igreja e vai voltar para o mundo. Amém daquele que sair e ir para outra igreja, não desistir, não é mesmo? Então, a tentação, ela pega todos. Quanto maior a liderança, maior a vigia. Nós que estamos à frente de igreja, que estamos como liderança, nós temos que vigiar muito mais que vocês. Mas a vigia é por igual, é orando e vigiando. Amém? Glória a Deus. Todos os fiéis do Velho Testamento foram provados. Todos, não há exceção. Até Jesus foi tentado. Aí você vai ler naquela parte lá de Mateus, né, onde Jesus foi tentado, né? Ali, em Lucas, né, Lucas, no versículo 4, capítulo 4, fala a tentação de Jesus. E ali vocês vão ver que parece assim, coisa boba, né? Mas não, Jesus ele passou por deserto, e onde ele teve muita fome, 40 dias de jejum, orando, né? E aí Satanás viu naquele momento, qual foi a fraqueza de Jesus naquele momento? Qual foi? Fome, sede. Então ali, Satanás foi lá na fraqueza naquele momento, tentar Jesus. E ali, o diabo me ofereceu o reino, né? O Criador de todo esse universo. O diabo foi lá tentando a ele, dando todo o reino. Quer dizer, ele quis fazer o quê? A tentação de Jesus foi o quê? Jesus sabia o que ele ia passar, o sofrimento que ele ia passar na terra. E isso, Satanás ofereceu para ele todo o reino, para ele ainda, a tentação, né? E fala lá no versículo 13, né? E acabando o diabo de toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quer dizer, o diabo ele ausentou de Jesus por algum tempo, porque ele ali não conseguiu, ele resistiu ao diabo. O diabo ele teve que sair. Com outras oportunidades ele voltou, mas Jesus jamais caiu, porque Jesus era homem, ele era 100% homem. Então, como 100% homem, ele sofreu as tentações, as mesmas tentações que nós passamos, e ele resistiu. Talvez para Jesus era mais fácil, ele era 100% Deus, né? Mas de qualquer forma, ele veio como homem justamente para passar por todas essas tentações.
para resistir e ser um homem perfeito para poder passar pela cruz e derramar o sangue dele por nós. Ele precisava ser perfeito. Ele não podia ter uma mancha nas vestes dele. Ele não podia, ele tinha que ser, como fala, imaculado, né? Sem defeito. Jesus tinha que ser sem defeito. Mesmo passando por todas as tentações, como ele passou. E todos os Velho Testamento, se você for ler as histórias, né, de cada membro, cada indivíduo que fala lá no Velho Testamento, todos eles passaram por tentações. Não teve um que não passou. Lá em Tiago, você vai abrir lá em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Ser tentado não é pecado, não é mesmo? Agora, ceder à tentação, isso sim, isso é pecado. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 15. Tiago 1, 15. Isso. Aqui ele fala lá. Depois, havendo as concupiscências concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, ele falando aqui a concupiscência. Fala muito, nós, os seres humanos, principalmente o homem, né? Principalmente o homem. Concupiscência dos olhos. Os olhos é onde dá a entrada às tentações. É onde mais entra, nos olhos. Porque nós olhamos e desejamos. Que a tentação ela vem de fora. Depois que ela entra no coração, aí ela é executada. Ali dentro ela é gerada. Dentro do nosso coração é onde sai o pecado. Então ela vem de fora. E muitas vezes ela entra pelos nossos olhos. Nós desejarmos, olhar para algo e desejarmos. Então, muito cuidado daquilo que nós olhamos. Olhar, e entrar em oração. Entrar, e vigiar, para que não venha a entrar no coração e pecar. A natureza da tentação. Toda tentação é externa, ou seja, de fora para dentro, né? A intenção do diabo é usar toda e qualquer tentação. É fazer o crente admitir ou concordar com o erro. Então, muitas vezes, nós muitas vezes queremos justificar o erro. Já viu alguém fazendo isso? Querer justificar o erro? Para permanecer no erro? Pessoas às vezes até conhecem a palavra, mas ela conhece a palavra, mas ela quer fazer o quê? Ela quer crer naquilo que é mais favorável ao prazer dela, mais favorável, o que é mais fácil. Não é mesmo? Então tem que fazer o quê? Nós temos que vigiar também nessa área, né? E conhecer a Bíblia e tentar falar, Deus, o que é que está falando aqui? O que eu tenho que fazer? O que eu não posso fazer? Amém? Lá em Gênesis 3:4, não precisa abrir não, está assim: então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então aqui nesse momento, a serpente, que é o diabo, que foi lá tentar a Eva, o que ele fez? Ele misturou verdades com mentiras. Porque no final quem falou aqui, certamente não morrerás. Ele falou uma mentira. Uma mentira. E continuando aqui no versículo 3:5, está assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui no final ele falou uma verdade. Eles vão saber o que é o bem e o que é o mal. E realmente eles souberam o que é o bem e o que é o mal, porque eles entraram em pecado e foram expulsos do paraíso. Agora eles vão saber o que é o bem e o que é o mal. Agora só tem que escolher agora o bem, porque o mal está aí. Então o que ele faz? Ele vai lá, ele mostra verdades e mistura mentiras no meio. Às vezes ele põe uma verdade e põe 10 mentiras. Ou até mesmo inverte, põe 10 verdades e põe uma mentira no meio. Tanto faz, desde que ele te derrube, desde que ele te leva a pecar, desde que ele te leva a cair em tentação, a viver os prazeres da carne. Porque o diabo, ele não importa. O que importa para ele é te enganar. Porque basta uma mentira no meio da verdade. Basta uma mentira. Pronto, ele já te derruba. É isso que ele quer. Então, a mesma coisa lá, Começou lá.
lá no Éden. Vivendo no paraíso, maravilhoso, tudo certinho. O diabo vai lá e ainda conseguiu tentar. Aí o Adão vai lá e cai junto com a Eva. Aí que foi o problema, o Adão. A queda de Adão. Foi, né, realmente a queda do homem. A vigilância sobre a tentação. A Bíblia diz que resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Não é o contrário, não é resistir, não é resistir, né? O diabo você tem que, não é fugir do diabo, né? Não fugir do diabo, não é para você fugir do diabo, é para você resistir ele, que é ele que vai fugir de vocês. Porque se você fugir do diabo, né? Fugir do diabo porque ele vai me resistir. Não é nada disso. Porque o diabo está aí, ele vai te tentar. E você vai fazer o quê? Você vai ter que enfrentar ele. Resiste, não, estou aqui. Entra, bate aqui para ver, não bate. Porque santidade, se você está com santidade, nesses limpos, ele não pode tocar. Mas ele vai te tentar. Mesmo você santidade, você está com as vestes limpas, brancas, santidade, ele vai te tentar. Só que ele não pode tocar você. Porque você tem que resistir ele. Porque a hora que ele não aguenta, ele vai embora. Depois ele volta de novo. Tentar de novo. E você vai resistir ele. Amém? Nada de fugir do diabo. Amém? Às vezes ele brama, né? Como o leão, né? Como diz lá em 1 Pedro 5, 8, tá assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o diabo, como tem, quando você está em santidade, ao seu redor tem o quê? Tem anjos de Deus. E o diabo, ele está ao derredor, tentando. E agora, você acha que ele não pode influenciar em você? Ele pode tocar em você. Mas a palavra diz que o diabo está ao derredor com setas inflamadas, dardos inflamados. De lá, de longe, ele joga os dardos da nossa mente. Aí é onde vem as tentações da nossa mente, nos olhos. Porque de longe ele vai conseguir jogar. Aí nós fazemos o quê? Resistimos. Nós oramos, através da oração, através do vigiar, nós resistimos a essas setas que vêm na nossa mente. Amém? Amém. Porém, a maioria das vezes, ele vem argiloso, né? Sutilmente. Jesus diz: vigia, vigia. E vigiar, o que é vigiar? É conhecer o inimigo e a sua estratégia. É saber o que ele pensa e qual é o seu plano. Então, eu vejo muitas pessoas que não gostam de falar muito do diabo, né? Saber muito sobre ele. Mas nós temos que conhecer as artimanhas dele. Quer ver uma forma de conhecer as artimanhas do diabo? Às vezes na Bíblia ele não fala muito, né? Ou talvez seja mais difícil para você entender. Mas Deus, ele levanta pessoas das trevas para a luz, para quê? Para revelar a estratégia do diabo. Porque o diabo, ele está constantemente mudando a estratégia dele. Ao longo desses 2000 anos que foi escrita a palavra de Deus, esses 2000 anos, o diabo, ele foi mudando a estratégia. Concorda comigo? Agora, de repente, tem um satanista, né? E o satanista, ele é servo do diabo, certo? Ele faz, ele que é o braço do diabo aqui na terra, para fazer as obras dele. Aí Deus vai lá e levanta o satanista e converte. Aí o que ele faz, o satanista, quando ele converte? Ele vem para a luz e começa a revelar todas as artimanhas do diabo. Já viu isso? E revela. Macumbeiro, feiticeiro, quando converte, eles entregam tudo. Aí eu gosto muito de ouvir esse povo que conversa, ex-feiticeiros, né? Ex-macumbeiro, ex-satanista. Eu gosto muito de ouvir eles, porque eles entregam tudo que eles faziam, as artimanhas que eles faziam. E ali é importante nós sabemos qual que é as armas que eles usam, né? Eles têm armas de entrar nas igrejas e derrubar igrejas. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que... o que é a arma de uma igreja? Uma delas é a intercessão. Para não deixar, porque de repente no meio de nós estamos aqui sentados aqui, bonitinho, está maravilhoso, louvando a Deus, mas não sabemos, tem um no meio que tem um satanista. E está aqui adorando a Deus, fazendo de conta adorando a Deus, né? E não parece.
E ele está ali fazendo o quê? Ele está ali trazendo a maldição para a igreja. Se nós não temos uma intercessão, o que acontece? A igreja cai. Ele consegue o que ele quer. E muitas outras coisas que nós temos que fazer para manter a igreja firme. Amém? Então, nós temos que conhecer as artimanhas do diabo, para nós podermos resistir. Conhecer o nosso inimigo. Amém? Glória a Deus. Aqui fala lá em... Se você abrir isso lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12. Olha o que Deus está reservando para aqueles que resistem ao diabo. Todo aquele que resiste às tentações, Deus tem algo maravilhoso. Está assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ó, bem-aventurado, tá vendo? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Tá elogiando aqui agora, para aquele que sofre, né? Todo mundo sofre. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então tem uma promessa aqui para aqueles que são provados na tentação. A coroa da vida. O que é a coroa da vida? A coroa da vida é uma coroa mesmo. E é a vida eterna. Entrar no reino de Deus. Porque você passa a provação de tentação, que todos são provados. E você passou, você vai receber, que maravilha, coroa da vida. A promessa do nosso Deus. Amém? Amém. Quando somos tentados? Todo momento. Sempre. Especialmente depois de grandes bênçãos. Então, quando você receber uma grande bênção, prepare-se, porque a tentação vai vir. Você recebeu uma promoção no seu trabalho, aumentou o salário. Vai vir tentação em cima disso. Vai vir provação também em cima disso. Quando você recebe uma tentação, vem a provação também em seguida. Então, recebeu lá um prêmio, recebeu uma bênção, uma cura, né? Recebeu a cura. Vai vir tentação também. Quantas pessoas já vi dentro da igreja, recebe coisas maravilhosas, recebe bênção dentro da igreja, até cura, depois desaparece, sai da igreja. Por quê? Não resistiu à tentação? Sabe o que é isso? Provavelmente. Porque depois de uma grande bênção, vem a tentação. E as pessoas geralmente às vezes não conseguem resistir. E automaticamente não é aprovado por Deus. Infelizmente. Todo crente tem os seus pontos fracos. Todos. O de Abraão, sabe qual que é o de Abraão? Mentira. Tinha uma maneira de mentir. Até Abraão, pai da fé. Tinha um hábito de mentir. O de Pedro era o temperamento. Muito forte. Fraqueza de Pedro. E o de Sansão. Fraqueza de Sansão era o relacionamento. Caiu no relacionamento. Foi se relacionar com a Filisteia. Ali está. Relacionamento é um perigo, acho que é os maiores, né? Que as pessoas caem em tentação. A maioria deles, tentação, relacionamento. Então, muito cuidado. E todos eles tinham uma tentação. Nós também temos. Qual que é a sua? Qual que é a minha? Qual que é a minha fraqueza? Qual que é a sua fraqueza? Todo mundo tem uma fraqueza. Eu sei que você tem. E você tem que identificar qual é essa fraqueza sua, para você dedicar mais nela e fortalecer esta área, para que você não venha cair, você não venha ser tentado. Amém? Glória a Deus. Qual o propósito de Deus em permitir as tentações? O propósito de Deus simplesmente é nos provar. Ele prova em cada um de nós, neste momento, a tentação. Então, e cabe a nós a passar para essa provação. Porque se você não passar para essa provação, sabe o que acontece? Você perde a coroa da vida. Embora você está respirando nele, você tem chance de voltar, você tem chance de ir lá e reconciliar com Deus, talvez de passar por outras tentações. Mas nós temos que passar por tentações. Porque cada vez que você cai em tentação, existe uma consequência muito grande. Porque é o pecado, né? Quando você não passa para a tentação, vem um pecado, aí vem a consequência do pecado. Assim como
Davi, né? Adão, né? Teve o primeiro que foi Adão, que foi o primeiro lá que passou pela tentação. Obrigado. Então o primeiro que passou pela tentação foi Adão. Eva, né? Depois veio Davi. Davi, qual que era a fraqueza de Davi? Tá bem claro lá. Relacionamento. Davi passou por um momento que ele teve lá, né? Não foi pra guerra. Se tivesse na guerra não tinha considerado aquilo. Que nós temos que estar na guerra o tempo todo. E nós estamos na batalha, certo? Então estamos na batalha, então vamos pra guerra. Não fica em casa, vou descansar hoje. Hoje eu não. Diabo, vai falar que hoje eu vou descansar hoje. Não faz isso que o diabo não descansa. Aí o Davi resolveu descansar, ficar em casa. Aí a fraqueza dele foi lá no relacionamento. Ele tinha justamente olhar para uma mulher casada. Ele tinha que apaixonar por uma mulher casada. Ele tinha que desejar uma mulher casada. Sendo que ele era rei. Naquela época, reis poderiam ter que se casar com várias mulheres. Então, por que não foi apaixonar por algo, por uma solteira, né? Casava o cara, acabava o problema. Mas não foi mexer com a casada. E ali caiu. É onde ele passou os piores problemas da vida dele. Foi o pagamento foi altíssimo, porque revolveu toda a família dele, né? E agora, e José do Egito? Todo mundo conhece a história do José do Egito? Ele passou por tentação, não passou? Se ele passou, e ele resistiu a essa tentação. Agora você imagina bem, se ele não resiste à tentação, se ele cai nessa tentação, ele tinha perdido o quê? Ele tinha perdido o reinado. Ele foi o segundo homem mais poderoso do Egito. E ali, naquela função que ele teve, ele livrou da morte milhões e milhões de pessoas. Inclusive a família dele, os pais, os irmãos dele. Porque ele ali foi declarado ali que ia haver 7 anos de fartura, não é mesmo? Depois 7 anos de seca, 7 anos de fome. E José, ele teve essa função de libertar o povo, de produzir alimento durante 7 anos, depois poder passar os outros 7 anos de fome. Então, imagina se José, se ele cai, o que aconteceria? Agora, imagina Jesus, se ele não passa por essa provação, essa tentação. O que seria de nós? Não é mesmo? Então, uma tentação, quando você não passa por ela, ela gera uma consequência muito grande. Ela muda talvez uma rotina todinha. Assim como José, se ele não passasse, o que seria daquele povo todinho, aqueles milhões de pessoas, que seria? Né? E até dele mesmo, até mesmo da família dele, o que seria? Quer dizer, tá vendo a consequência que seria? Então, muitas vezes é coisa boba que a gente deixa de passar por algo e nós perdemos muita coisa. Imagina bem, eu posso estar ali com uma igreja crescendo, uma igreja com 100, 200 pessoas, de repente eu passo por uma tentação e caio nela. Eu não passo por essa, né? Não sou provado nela. Quantas pessoas eu vou deixar de ganhar para Jesus? Quantas vidas estão dependendo da minha provação? Talvez até mesmo a nossa família estão dependendo da nossa provação. Porque uma queda pode levar muitas pessoas junto nessa queda. Ou até mesmo você pode até voltar para os caminhos do Senhor e ser salvo. Mas por essa queda pode ter muitas pessoas indo para o abismo por causa daquela queda sua. Entendeu a gravidade que é de às vezes nós não passarmos por tentações e nós não sermos provados? Se for analisar todos aqueles que passaram, se eles não tivessem passado, ou vice-versa, aqueles que passaram, né, e se não tivessem passado para a tentação, o que aconteceria? Então a Bíblia é bem clara sobre isso. A Bíblia é muito clara de reis. Né? Se for ler lá a história do 1 Reis, 2 Reis, lá em Crônica, 1 Crônica, 2 Crônicas, que fala a história dos reis, você vê que o que os reis aprontavam, o que os reis, eles caíam em tentação, os reis, e todo aquele povo, todo aquele reinado pagava por ele, por aquela atitude do rei, principalmente do reinado de Israel. E ali do reinado de Israel, desde quando começou, o primeiro rei de Israel, até o último, não teve um rei. Toda aquela geração, todo aquele povo pagou junto com ele. Se tivesse um rei que se pudesse resistir às tentações e servir a Deus, mudar a história, a mudança que ele faria lá na frente. Depois veio os reis de Judá, né? Um servia, outro não servia, outro servia, outro não servia. Até o momento que parou de servir a Deus, os reis. Até o momento que eles foram ao exílio da Babilônia. Ficaram 70 anos presos na Babilônia, como escravo. Tá vendo
por causa de uns reinados que aconteceu, que a ira de Deus foi tão grande que levou aquele povo para ficar 70 anos como escravo na Babilônia. Poderia ter sido evitado isso, não poderia? Se tivesse resistido. Então a consequência de nós não passarmos por provação. Então a oração é grande, tem que orar e vigiar, para nós possamos ser provados até o final e sermos provados a cada tentação, e cada tentação uma provação. Amém? Glória a Deus. A tentação, ela é inevitável. Ela é inevitável. Ela é maligna e ela é identificável. Então temos que saber que toda tentação nós identificamos ela. Então se nós identificamos a nossa tentação, nós vamos fazer o quê? Vigiar mais nessa área. Geralmente sempre na mesma área. O diabo ele sempre bate na mesma tecla. Ali ele sabe que ele está fraqueza. De repente, se ele vê que não consegue mais te derrubar naquela tecla, ele vai fazer o quê? Ele vai achar outra fraqueza em você. E ele vai ter sempre. Mas ele sabe que aquela tecla que você fortaleceu é um lugar também que se você der bobeira, se você não orar e vigiar, você enfraquece de novo aquela área. E ele vai estar ali, pronto para te tentar. Né? E vem a tentação. Nós que vem as provações em seguida. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. O pior engano que o ser humano pode cometer é imaginar que o pecado não trará consequência. Porque quando nós pecamos, naquele momento que a gente peca, parece que nada acontece, não é mesmo? Não é isso? Porque eu acabei de começar um pecado. Isso é normal, eu me arrependi e tal, pedi perdão a Deus, mas não aconteceu nada. Nós, naquele momento não, porque a consequência vai vir lá na frente. Sempre assim. Igual falar do radar, né? Você passa no radar, aí a segunda velocidade, o radar te multa. Aconteceu uma coisa? Não, você continua o teu itinerário, foi para casa. Normal. Daqui um mês chega a multa. Então lá na frente que vem a consequência. O pecado é a mesma coisa. A consequência, ela vem lá na frente. Então temos que estar ciente disso. Deus saber que é igual a multa. Faltou, se eu pecar aqui, daqui um mês chega o boleto para me pagar. Tem que pagar. Não tem jeito. Infelizmente. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que fazer o quê? Qual que é o segredo? Orar e vigiar. O tempo todo. Todos os dias. Não fazer como Davi fez. Ficar um dia de descanso dessa guerra. Porque a guerra, ela está aí. 24 horas por dia. No mundo espiritual. E nós temos que estar nesta guerra. Guerreando. Mas a guerra nossa é no mundo espiritual, não no físico. Então, orando. Clamando pela nossa vida, pela nossa santidade em primeiro lugar. E nós com santidade nós fazemos o quê? Intercedemos para o próximo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. Amém? Vida da igreja. Em pé.